A temperatura basal, que é um outro método da gente verificar nosso período fértil, né? Pra gente ter mais consciência da nossa fertilidade. A temperatura basal, ela é avaliada de preferência com termômetros que a gente, quando vai comprar, a gente pesquisa por termômetro basal, tá? Que tanto tem digital quanto tem termômetro analógico, mas eles têm que ser termômetros mais sensíveis. Em geral, são termômetros de galho, os que não são digitais. Ou até mesmo os digitais, se eu não me engano, tem alguns que são também. Mas a forma fácil de pesquisar para comprar é termômetro de temperatura basal, termômetro basal, tá? Eles são termômetros um pouquinho mais sensíveis. O que é importante quando a gente quer observar a nossa temperatura basal? Primeiro é ter um termômetro específico para isso, então a gente compra um termômetro para temperatura basal. Essa medição de temperatura vai ser feita sempre ou na boca ou direto na vagina, então o termômetro é usado ou na boca ou direto na vagina. E é sempre pela manhã antes que eu saia da cama, então eu vou deixar o termômetro na minha cabeceira, acordei, antes de sair da cama, a primeira coisa que eu vou fazer é medir a temperatura e eu vou anotar num papelzinho. Mais ou menos 5 dias depois do início da nossa menstruação, então pelo 5º dia do ciclo, é o período ideal para a gente começar a fazer essa medição. E aí a gente vai ir anotando a nossa temperatura basal nesse horário, e quando o período ovulatório chega, a nossa temperatura média aumenta de 0,2 a 0,5 graus. Por isso que tem que ser um termômetro específico, ou um termômetro digital para temperatura basal, ou um termômetro analógico com mais específico, assim, ele é com mais medições, tá? Ele é mais sensível para medição dessa forma. Então, por isso que a gente tem que ter paciência, e, como eu falei no primeiro vídeo, e ir fazendo isso com frequência e constância, porque não vai ser num primeiro mês de medição que a gente vai conseguir perceber essas nuances, é muito sutil. Então, é um aumento de 0,2 a 0,5 graus na temperatura basal no período ovulatório. Esse aumento de temperatura vai se manter ali por uns dias. A gente fica com esse aumento de temperatura por uns dias. Mas o que é importante é, eu começo a medir a partir do 5º dia, mais ou menos, do meu ciclo menstrual, e eu vou anotando todos os dias, sem sair da cama, coloco o termômetro na boca ou na vagina, anoto, e no meu período ovulatório, quando eu tenho pico, aumento do hormônio progesterona, ela faz a minha temperatura aumentar. Então, eu vou perceber 0,2 a 0,5 graus de aumento de temperatura. E se a gente engravida, essa temperatura não baixa. Se a gente engravidar, a temperatura se mantém alta, mais alta o tempo todo. Ela não cai de novo. Porque quando a progesterona cai, porque a gente não engravidou, a progesterona cai e eu vou menstruar, a temperatura cai também. Se eu engravidar, a temperatura em geral vai se manter mais alta. Só que para que a gente consiga perceber essas nuances tão sutis assim da variação, a gente tem que estar muito atenta, fazer uma medição constante e levar tempo fazendo isso. Não pode ser um mês só de observação. O que a gente tem que lembrar? Assim como eu falei do muco, que eu falei no primeiro, no segundo vídeo, uma série de questões mudam a temperatura do nosso corpo. Se eu estiver doente, essa medição já não vale mais. Se eu tô gripada, tô resfriada, tô com qualquer doença que aumente a minha temperatura corporal, que me cause febre, eu já perdi essa medição. Se a gente fez uma alimentação inflamatória, que nem o muco, na noite anterior, no outro dia de manhã, o meu muco tá diferente, a minha temperatura tá diferente. Se a gente tá estressado demais, fazendo pico de cortisol, de adrenalina e noradrenalina, a minha temperatura já muda. Então, existe uma série de pequenas nuances ou mudanças comportamentais ou questões do dia a dia da gente que fazem com que a nossa temperatura mude. Por isso que uma averiguação dessa sozinha, um mês só, não vai nos ajudar. Usar só a temperatura isolada da avaliação do muco, isolada da tabelinha, isolada de outras avaliações corporais nossas, é muito pouco fidedigno, ou seja, fica muito pouco sensível à avaliação. A gente tem que ter paciência e avaliar por um tempo longo para que a gente possa, juntando as pecinhas desse quebra-cabeça, chegar mais próximo de entender o nosso período fértil. Até porque para algumas mulheres é muito fácil fazer essa percepção e para outras é muito complexo. Porque nós temos muitas variações entre nós. Tem mulheres que têm mais facilidade de observar essas mudanças e tem mulheres que têm muita dificuldade de observar essas mudanças. Então, para a temperatura basal, o importante é a observação a partir do 5º dia do ciclo, primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de menstruação.
partir do 5º dia do ciclo, todos os dias de manhã, antes de sair da cama, medição na boca ou na vagina, anotação diária, sem sair da cama, vai aumentar de 0,2 a 0,5 graus no período ovulatório e isso vai se manter, essa temperatura mais alta vai se manter até a gente menstruar, ou se a gente engravidou, ela vai se manter mais alta, meio grau, até meio grau mais alta. Muitas questões do nosso dia a dia podem mudar a temperatura basal. Atentem para isso. Eu tô estressada, eu comi um alimento que me inflama, eu tô gripado, eu tô com qualquer alteração, vai mudar a temperatura. Se a minha tireoide tiver com algum problema, minha temperatura basal muda também. Então, assim, é bem pessoal. Cada um de nós tem que fazer essa observação e sempre por um período longo. Sempre por um período longo de tempo para fazer corretamente. E ajudar, né? E não atrapalhar, tá bom?